Pois bem, entrando agora no item 5, intitulado Simbiose das Mentes, do capítulo 14, André Luiz informa que semelhantes processos de associação são largamente empregados pelos desencarnados inexperientes que, amedrontados ante o desconhecido do mundo espiritual, eles se valem da receptividade dos que lhes choram a perda. Ou seja, ele se vale da ligação pelo sentimento, pela emoção, daqueles que estão sentindo falta dele. E eles demoram-se então colados aos que mais amam, por uma questão pura de sintonia e de afinidade, já que ele compartilhou toda a sua vida de encarnado com essas criaturas. E André Luiz já chegou a falar isso de outras vezes, e nós estamos reforçando agora, porque eles estão amedrontados com o mundo espiritual. Eles desconhecem o mundo espiritual, principalmente em seus detalhes. Eles podem ter uma ideia muito vaga. E ali, com medo de ficar num local que para eles é desconhecido, naturalmente, eles se aproximam dos seus por sintonia e por afinidade. A semelhança, então, dos fungos que projetam os seus filamentos sobre as células das algas, os desencarnados lançam de si emanações do seu corpo espiritual, como que radículas alongadas, que penetram a intimidade dos tecidos dos encarnados e se alimentam da vitalidade destes. Sustentam-se, então, por largo tempo, nesta permuta de forças vivas. Vejam que interessante agora, como que nós podemos fazer uma associação de ideias entre tudo que André Luiz falou anteriormente sobre a questão da associação dos fungos com as algas, de outros aspectos da simbiose, e fazermos essa associação de ideias com as situações do mundo espiritual, da relação dos desencarnados com os encarnados. Por quê? Porque, semelhantemente aos fungos, nós, encarnados e desencarnados, vamos falar um pouco depois, que os próprios encarnados também têm esse recurso, mas agora falando especificamente dos encarnados, eles projetam como se fossem filamentos saindo de seu próprio corpo espiritual, e a semelhança de radículas alongadas, como ele fala. E esses filamentos, da mesma forma que os dos fungos penetram as algas, os do corpo espiritual dos desencarnados penetram os tecidos dos encarnados. É como se fossem trompas de sucção, como se fossem determinados tubos que vão ao perispírito do encarnado. E ali há uma interação e há uma absorção parcial da vitalidade da qual eles se alimentam, por entenderem que aquilo é importante para eles. Nem sempre o fazem por mal, fazem até instintivamente esta associação. Então nós temos aqui, nesta figura, a ideia de que, no caso especificamente, são desencarnados que querem prejudicar aquela pessoa e emitem de seus perispíritos essas radículas, esses prolongamentos que vão penetrando na aura do encarnado e dali podem absorver fluidos vitais do encarnado. No caso especificamente mostrado, está mais para um quadro obsessivo, um quadro de vampirização. Esse mecanismo, como acontece? Os desencarnados que não se renovaram e que são prisioneiros ainda de seus próprios pensamentos, eles dispõem de novos elementos que atendem à alimentação. São as chamadas trompas fluídico-magnéticas de sucção ou antenas de matéria sutil. Este texto que André Luiz cita, ele consta do capítulo 11, na página 85 do Evolução em Dois Mundos. Então, ele está referido num capítulo anterior. Mas é interessante que nós estamos buscando informações semelhantes que dão apoio, que dão a comprovação
já do que está citado no capítulo 14. André Luiz já havia se referido a essa situação, né, de alimentação dos desencarnados com as chamadas trompas fluídico-magnéticas de sucção, ou também, como ele dá como sinônimo, antenas de matéria sutil. A semelhança, como diz ele, do aparelho sugador da borboleta. Olha só que interessante, se nós observarmos esta figura em close de uma borboleta, ela tem como se fosse uma trompa, né, um prolongamento, né, do seu aparelho sugador, para que ela possa se alimentar. Quase sempre ela lança aquele apêndice dentro de uma flor, dentro de uma planta, que ela possa sugar algum néctar, algum líquido da planta. Então, a semelhança desse aparelho sugador, diz André Luiz, né, essas trompas fluídico-magnéticas penetram a aura do encarnado e do seu próprio corpo espiritual, em interação constante com o corpo físico, eles conseguem sugar parte da vitalidade, parte dos fluidos vitais da criatura. Então, presente também nos encarnados, muito interessante, né? Quando se fala dos encarnados, mas nós encarnados também temos corpo espiritual e somos espíritos encarnados, portanto é possível que de nós encarnados, né, essas trompas ou antenas de matéria sutil vão se projetar da nossa aura, ou da aura, né, dos desencarnados, como radículas alongadas. Exteriorizam radiações específicas de cada criatura, de cada ser. Através destas trompas, então, nós ou assimilamos ou repelimos as emanações diversas que nos chegam. As que produzimos, né, nós assimilamos, trabalhamos com ela em nosso corpo espiritual e podemos emiti-las com a nossa frequência própria, né? Porque, como se diz ali em cima, exteriorizam radiações específicas de cada ser, específicas de cada ser. Portanto, tem, né, a condição energética própria, né, que seja frequência, comprimento de onda, aquilo que um dia a ciência do futuro vai estudar, como as ondas do pensamento e a partícula do pensamento, certamente que tem uma estrutura própria, tem energia própria, e aí vai ser de cada ser para que seja identificado quem de fato emitiu aquela frequência de radiação. Certamente que vão desenvolver aparelhos específicos no futuro para o estudo da natureza do pensamento. Então, através dessas radículas alongadas, nós assimilamos ou repelimos as emanações. Emanações estas que provêm das coisas ou dos seres que nos cercam. Então, curiosamente, dando uma base para a compreensão da psicometria, as próprias coisas exteriorizam radiação, os objetos, né, que nos cercam. E não somente as radiações físicas que conhecemos, como se apenas refletissem luz e calor. Não. As coisas emitem determinado tipo de radiação, ainda não conhecida da ciência oficial, que permite aos psicômetras, analisando um determinado objeto, ver com que aquele objeto tomou contato, em que situação, quem possuiu o objeto, enfim, ele fica impregnado dessas emanações próprias. Bem como entre nós mesmos. Quer dizer, essas emanações partem dos seres, das coisas, mas também elas são intercambiadas entre encarnados e desencarnados. Continuando falando da simbiose das mentes, né, temos a dizer o seguinte, que o encarnado entrega-se inconscientemente ao desencarnado, que o domina até certo ponto. Porque essas aproximações sutis que acontecem, e muitas das vezes não são mal intencionadas, elas acontecem de uma forma que o encarnado não percebe absolutamente o que está acontecendo. Tanto que André Luiz informa que ele se entrega inconscientemente àquele tipo de relação, aquele tipo de simbiose entre as mentes. E o desencarnado domina esse encarnado, mas não totalmente, no caso, dentro da generalidade, domina até certo ponto, influencia até certo ponto. Em troca disso, ele se protege contra o assalto de forças ocultas, ainda mais deprimentes. Quer dizer, quem que se protege? O encarnado.
Passamos uma comparação mais simples, é como se essa entidade que aproxima desse encarnado, que está ligado mais frequentemente a ele, de certa forma fosse como um guarda-costas dele, um protetor dele contra a agressão de outras entidades que poderiam prejudicá-lo mais caso ele não tivesse ali presente. Então, essa simbiose é no sentido de que o encarnado ajuda o desencarnado que se liga a ele, mas em compensação ele está protegido do assalto de outros encarnados inferiores que poderiam verdadeiramente prejudicá-lo. Então, por isso é que nós surpreendemos os problemas da mediunidade ostensiva ou oculta em pessoas inteligentes que estão aprisionadas a cultos estranhos, a cultos incomuns, a cultos primitivos, muitas vezes, conforme nós vamos mostrar. E sofrem ideias de terror verdadeiramente, ante a perspectiva de se afastarem de entidades familiares que lhes dominam a mente, por palavras ou símbolos mágicos. Então, não se pode dizer propriamente que é uma obsessão, não. Essa entidade está interligada com aquele encarnado porque eles têm afinidade. E aquela entidade se sente bem com aquele encarnado e o encarnado inconscientemente também está se sentindo, se completando com aquela entidade. Mas se ele desejar afastar, aí a entidade fica insegura e passa a emitir ideias agressivas que o encarnado interpreta como uma situação de terror, né? Porque eles têm a mente, de certa forma, dominada por palavras, por símbolos mágicos, por essas questões das religiões sincréticas, do sincretismo religioso mais primitivo, em que a pessoa entende que tem que ter determinada conduta, determinada atitude, tem que pronunciar determinadas fórmulas, que tem que levar um determinado trabalho encomendado para uma encruzilhada na qual ele tem que depositar tais e tais objetos. Ele é conduzido a fazer isso pela entidade que parcialmente o domina. E ele entende que aquilo é muito importante, que se não fizer, algo de ruim vai acontecer na sua vida. Esse é um pequeno exemplo que a gente está relatando desse tipo de relacionamento entre as entidades. E prometem até vantagens materiais enganadoras. Quer dizer, muitos espíritos mais simples são comprados com determinadas vantagens materiais, como se diz, não é? É a questão dos ledores da sorte, não é? Aqueles que têm bola de cristal, que leem a mão das criaturas, não é? Nós estamos falando isso com todo respeito ao sincretismo religioso brasileiro. Isso aqui não vai nenhuma crítica negativa ou destrutiva de forma nenhuma. Isso faz parte da cultura das pessoas, as pessoas se sentem bem naquele tipo de relacionamento, e não deixa de ser, né, degraus iniciais que a pessoa está galgando para ampliar o seu relacionamento futuro com o mundo espiritual, que se não se der de forma tão adequada numa vida, pode se dar na outra, e assim por diante em reencarnações futuras. Ele está começando a ter esses contatos, mas são pessoas que geralmente não se interessam pelo estudo, pelo aprofundamento no conhecimento, né, doutrinário, e então eles passam a se comportar porque o guia espiritual, né, o guia, entre aspas, determinou que ele fizesse isso ou aquilo. Ele acredita piamente e naquilo que os ledores da sorte, os que veem o futuro na bola de cristal, os que leem as cartas, enfim, os que jogam búzios, uma variedade de superstições oriundas do sincretismo, né, da religião, do africanismo, com as religiões indígenas do Brasil e mais o catolicismo envolvido. Já tem obras muito interessantes, já publicadas, sobre o sincretismo religioso no Brasil, como, por exemplo, Deolinda Morim, que se aprofunda muito nesse estudo e na compreensão desses casos, sem qualquer crítica aos companheiros que ainda estão nessa posição, que necessitam desse tipo de atividade. Apenas estamos estudando, né, o assunto da simbiose das mentes, como acontece. Por exemplo, no caso já mais específico, citando uma situação de obsessão grave, neste caso a simbiose deixa de ser simbiose, passa a ser convertida a uma associação extremamente prejudicial. Todo mundo aqui, eu acredito,
já teve contato com o livro Libertação, de André Luiz, e nos capítulos 8º e 11º, está relatada em detalhes um caso grave, né, um caso grave de obsessão contra uma senhora jovem, recém-casada, chamada Margarida. Essa Margarida foi uma pessoa ligada ao passado de Gregório, que é o grande sacerdote em mistérios escuros. Nós sabemos que no livro de Libertação, André Luiz faz parte de uma equipe, ele e Eloy, liderados pelo assistente Gúbio, que é um espírito muito elevado, com grande conhecimento do tratamento de processos obsessivos que acontecem nas regiões inferiores do mundo espiritual e na relação dessas regiões inferiores com a crosta planetária. Então, eles vão visitar Gregório a pedido de Matilde, que é um espírito muito elevado, que desejava atender a essa Margarida para que a obsessão não a prejudicasse da forma como os espíritos inferiores estavam fazendo. E esse grande sacerdote, o Gregório, ele dirigia uma cidade nas trevas. E ele recebeu esses espíritos mandados pela Matilde para que falassem a respeito deste caso da obsessão de Margarida. Acontece que Gregório tinha determinado uma obsessão grave que se instalasse sobre a moça e que essa obsessão fosse evoluindo de tal forma que paulatinamente a levasse à desencarnação, por uma ação fluídica extremamente negativa contra o seu organismo físico e espiritual. Ele chefia então uma falange de centenas de espíritos cristalizados no mal. E, apesar do apelo de Matilde, que havia sido mãe de Gregório, de início, ele se demonstra muito rígido e muito cruel ao lidar com este caso. Ele queria, de qualquer forma, que a moça desencarnasse para que ele a levasse para a cidade inferior que ele dominava. O instrutor Gúbio vai, com André Luiz e Eloy, conversar com este grande sacerdote para atuar no caso de Margarida, tentando salvá-la das garras de um processo obsessivo tão grave. Então, neste caso, ela absorvia os fluidos negativos emitidos pelos diversos obsessores e, em contrapartida, ela não estava tendo um apoio para se libertar. Então, não era propriamente, no caso, simbiose no início, e sim uma situação de agressão em que ela recebia fluidos inferiores, fluidos negativos. Então, o grupo visita o sacerdote Gregório, instalado como se fosse num trono, como se fosse lá alguém de alta hierarquia no mundo espiritual, e que os recebe. Na verdade, esse Gregório, já no final da Idade Média, ele tinha sido um dos papas. Nós temos alguns papas na história da Igreja Católica que são Gregório, né? Gregório IX, Gregório X. Um daqueles Gregórios, ele foi lá pelo século XII, por aí assim. E foi um indivíduo muito temível, muito cruel na sua época, e por séculos e séculos ele estava mantido nas trevas, coordenando essa cidade, essa grande organização. Ele era tido no mundo espiritual inferior como uma criatura muito poderosa. Mas ele recebeu essa equipe, porque a equipe veio falando em nome da mãe dele. Então ele sentiu assim um apelo sentimental, porque ele há muitos séculos não via a mãe, mas ele tinha as ligações espirituais profundas com ela e a respeitava. Então ele recebeu essa comissão para falar com ele e deixou que eles ficassem livres para agir, para ajudar Margarida, conforme o livro nos relata em mais detalhes. Margarida, é bom que se diga que em vida passada também tinha sido filha de Gúbio, esse instrutor espiritual, que foi pessoalmente lá para atuar em benefício dela. Ela estava imantada ao sacerdote Gregório por teias muito escuras do passado. E estava sendo desenvolvido um grave processo obsessivo destinado a provocar sua desencarnação. Assim, à primeira vista, a gente até assusta, né? Um processo obsessivo que está destinado a provocar desencarnação. Em situações excepcionais, é possível que alguém passe para o mundo espiritual envolvido por um processo obsessivo. Isso não está contra as leis divinas, de forma nenhuma. É porque aquela criatura
precisava de passar por essa situação. Existem razões de lei de causa e efeito que estão envolvendo aquela criatura nessa teia obsessiva grave. Então, não há nada injusto nas leis de Deus. Se a pessoa passa por uma dificuldade, mesmo que seja desencarnação, é para que ela no futuro possa se libertar daquela situação. Mas o fato é que eles vão intervir e vão ajudá-la a se libertar daquela teia obsessiva grave. Curiosamente, um psiquiatra que estava cuidando dela e absolutamente não entendendo os sintomas do caso dela na obsessão, ela estava muito enfraquecida, ela tinha crises nervosas, ela permanecia extremamente deprimida, ela estava sem apetite, ela estava enfraquecendo progressivamente pela ação de um grupo muito grande de obsessores. Então, esse psiquiatra, de alguma forma inspirado, indica que eles procurem o espiritismo, mas fala assim genericamente. Por que vocês não procuram o espiritismo? Quem sabe no espiritismo ela pode... Eu não sou espírita, mas o senhor indica alguém? Eu não sei quem eu indicaria, porque eu não tenho costume de lidar com isso, mas vocês procurem saber de uma pessoa, né, que possa orientá-la no meio espírita. Só que, na verdade, quando eles procuraram saber, alguém indicou um determinado médium que fazia consultas remuneradas, né, ele fazia um comércio com a sua faculdade. De fato, ele era médium, ele tinha o auxílio de entidades com ele, mas como ele tinha uma vida totalmente envolvida com a cobrança das suas consultas, certamente que ele estava assessorado por entidades de nível inferior que dominavam a sua faculdade, porque ele estava sobrevivendo financeiramente da sua mediunidade. E isso, eticamente, não era uma situação aceitável. Mas o casal, né, o marido dela também, não sabendo nada sobre o espiritismo, acabaram marcando uma consulta remunerada com o tal médium. E não deu outra situação, porque o médium, mesmo tendo percebido tratar-se de um caso de obsessão, porque ele tinha uma faculdade até razoavelmente assim, bem refinada, mas dominada por entidades inferiores. As entidades inferiores que eram, entre aspas, né, os guias do médium, elas foram orientadas pelos obsessores da Margarida a agir de forma a orientar o casal que aquilo ali não era nada espiritual, que era uma situação puramente com a psiquiatria e que ela voltasse aos cuidados da medicina da terra, que não existia nada de espiritual no caso dela. E assim foi feito. Os obsessores da Margarida orientaram os guias espirituais do médium, e o médium, apesar de suspeitar tratar-se de um caso de obsessão, saindo do seu transe, né, acabou enganado por seus guias. Claro que os guias disseram para o médium que não, fica tranquilo, não é obsessão, etc. Quando ele saiu do transe, ele informou para o casal que absolutamente não se tratava de obsessão e que ela procurasse a psiquiatria terrena para cuidar dela, porque era apenas um caso orgânico. Era um problema de sistema nervoso inteiramente enfraquecido, alterado por depressão, por problemas outros de ordem psiquiátrica, mas que não espirituais. Eles voltaram para casa bastante entristecidos, sem perceberem que foram orientados por um médium que não tinha o menor preparo moral para lidar com a sua faculdade e que se tornara, em sua vida, um grande devedor da lei de causa e efeito por transformar sua faculdade num comércio. Aí volta André Luiz a dizer, comentando sobre... Bom, mas a gente está falando do caso da Margarida, só para a gente falar um pouquinho, só porque nós não encerramos o caso, porque o objetivo era só citá-lo. Mas é bom que se diga, né, que Margarida depois acabou, no final do livro, né, tendo um envolvimento positivo muito grande de espíritos do bem, que auxiliaram no processo, em especial conduzido pelo instrutor Gúbio, e que teve um final bem positivo, porque ela sendo libertada daquele processo, em que o próprio Gregório, também arrependido, foi atendido pela própria mãe e foi conduzido para outras zonas da espiritualidade. Portanto, o processo obsessivo grave, que estava caminhando de maneira muito difícil, acabou por ser resolvido de uma forma muito boa e dando oportunidade à Margarida que continuasse desenvolvendo a sua reencarnação normalmente. Enfim, esses irmãos, por fugirem ao estudo
Esses que eu digo que se entregam às práticas primitivas da mediunidade, que aceitam pagamento, ou que atendem piamente a orientação de guias que mandam que eles façam tais e tais trabalhos, etc., que acreditam nesses aspectos fictícios, né? Eles, por fugirem ao estudo, eles permanecem num estado que André Luiz chama de cativeiro interior. Ou, então, se envolvem apáticos em perigosos processos de fanatismo, afastados do progresso que lhes garantiria a renovação. Vejam que situação. Não se interessam pelo estudo, estão intimamente aprisionados a certas situações, né? Por processos de fanatismo, também que podem acontecer, e se afastam do progresso, deliberadamente, porque esse progresso garantiria a eles a sua renovação. Então, André Luiz entra já falando de aspectos sobre a histeria psiconeurótica, que são muito interessantes também, relacionados todos a essa situação da associação do encarnado com entidades desencarnadas. Além das situações menos graves, em que espíritos desencarnados, estanques em determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, o que ele está falando disso aí? Além dessa situação, essa situação é que está referida no item anterior, né? De pessoas presas a concepções religiosas mais primitivas, que ficam com a mente infantilizada, né? Não têm uma ação maior sobre o seu autocontrole. Além dessas situações, já referidas no item anterior, André Luiz fala que há também casos mais graves, casos esses que evoluem para moléstias nervosas complexas, como, por exemplo, a chamada histeroepilepsia. O que vem a ser a histeroepilepsia? Nos falam os dicionários médicos, né, que a histeroepilepsia é um caso em que o paciente sofre um espasmo tônico em opistótono, acompanhado de convulsões clônicas. Então, nós temos aqui alguns termos técnicos aqui, depois nós vamos explicar melhor. Mas o espasmo tônico é quando o epilético ele entra naquele estado de convulsões. Então, ele vai fazendo os espasmos e vai contraindo-se nas convulsões. Essas convulsões clônicas, elas se repetem, né, porque elas são muito fortes, elas vão se repetindo. E a pessoa chega até a mudar a posição do corpo, como se ela deitada, ela tentasse levar a cabeça para trás e empurrar o tronco para frente. Então, ela fica formando como se fosse um arco de convexidade dorsal, que a gente vai mostrar isso para vocês. Às vezes, sem qualquer perda de consciência. Agora, vejam que eu vou abrir um parênteses, nós vamos falar dos dicionários médicos, sim, mas toda essa terminologia que a gente está lendo agora ainda é o trecho de André Luiz explicando histeria psiconeurótica. Depois nós vamos explicar melhor os termos que André Luiz referiu aí. Às vezes, sem qualquer perda de consciência, né? Isso acontece com pessoas que estão envolvidas em quadros de histeroepilepsia, na maioria das vezes com entidades associadas, provocando, porque assemelha-se a um quadro epilético, simula um ataque epilético, sem, na verdade, sê-lo, né? Exatamente. Por isso, a palavra histero, ligada a como se fosse um quadro grave de histeria profunda, conforme a gente vai ver. Então, agora, a histeroepilepsia, registrada em dicionário médico, diz lá que é um tipo grave de histeria com convulsões. Convulsões que simulam as convulsões epilépticas, espasmos tônico-clônicos. Então, contrai muito e entra em espasmo movimentando. Logo depois das crises, sobrevêm situações de transtornos mentais, delírios, ou mesmo sintomas eróticos que a criatura apresenta, que podem ocorrer após essas crises. A condição do opistótono, que André Luiz usa essa palavra, opistótono do grego significa uma grande tensão por trás. Então, a tensão muscular por trás do corpo, ou seja, na região dorsal do corpo, determina aquela contração tão grave que arqueia o corpo da pessoa. Esse é o opistótono.
acontece muitas vezes também durante uma doença grave que é o tétano, né? Em que o corpo forma um arco de concavidade posterior, pela intensa contração dos músculos da nuca e dos músculos paravertebrais, quer dizer, que os músculos estão ao lado da coluna vertebral, do dicionário Dorlands. Então, diz André Luiz que isso equivale a um verdadeiro transe mediúnico, porque muito por trás dessas crises historepiléticas, que são crises que simulam a epilepsia, mas não são verdadeiramente epilepsia, esse quadro descrito equivale a um transe mediúnico autêntico, diz André Luiz, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos da criatura para acentuar a sua própria influenciação sobre ela, para exercer um domínio temporário sobre ela. E cria para a pessoa situações humilhantes, situações difíceis, porque essa crise pode acontecer no ambiente público e levar a uma situação muito desagradável para a criatura, de cair no chão, ser atendida e ser envolvida pelos transeuntes todos ali preocupados com ela. Ela se envergonha muitas vezes depois no final da crise, né? No caso da epilepsia, vocês observam de uma chamada fase tônica, né, formando o opstótono, está vendo? Contraem tantos músculos do dorso, das pernas, na parte posterior e da nuca, que formam um arco no corpo, né? E a questão dos espasmos na fase clônica é quando o paciente entra naqueles movimentos de contratura repetida, né, que formam os espasmos. Então, isso, na verdade, o que a ciência médica tem visto é que o cérebro funciona à base de estímulos elétricos, medidos em milivolts. E se nós captarmos este potencial elétrico cerebral num exame de eletroencefalograma, nós veremos que no traçado existem linhas adequadas, linhas apropriadas dentro do traçado, considerado um eletroencefalograma normal, que é o que nós percebemos aqui. Se nós estamos medindo o potencial elétrico cerebral da criatura, né, pelo exame de eletroencefalo, dentro da normalidade. Quando ele começa uma crise epilética parcial, o traçado já se altera tremendamente por um foco epilético localizado numa determinada área do cérebro. Mas se esse foco se torna mais intenso, nós temos uma crise generalizada epilética em que todos os traçados eletroencefalográficos de qualquer eletrodo que está conectado ao crânio do indivíduo mostram todo esse desarranjo, toda essa desorganização difusa no eletroencefalograma da criatura, como se nós tivéssemos um verdadeiro curto-circuito neuronal entre as inúmeras sinapses que conectam essas células nervosas importantes. Isso pode acontecer por obsessão, mas pode acontecer também por tumores cerebrais, por situações de pós-trauma, por situações de doenças cerebrais variáveis, sequelas de meningite, uma série de outras coisas. Então, existem as causas orgânicas, mas também existem as causas espirituais, que quando o espírito se aproxima da criatura de forma mais firme e tenta dominá-la mentalmente, ele pode fazer com que um desses focos cerebrais seja ativado para desencadear um potencial elétrico alterado. Então, a ciência humana vê pelo seu lado a descarga elétrica cerebral e a resposta materialista para a crise é puramente uma descarga elétrica cerebral, desconsiderando muitas vezes a presença de uma inteligência estranha que está dominando aquela criatura, pelo menos temporariamente. Grandes homens do passado foram epilépticos. E isso aqui é interessante que na internet informa que existe um museu de epilepsia alemão, localizado naquela cidade de Kelkork, na Alemanha. E lá tem registrados vários aspectos da epilepsia pelo mundo, na história. E vocês vejam Sócrates, Napoleão Bonaparte, o Van Gogh, grande pintor, impressionista, né? O Lenin, que conduziu o início da Revolução Comunista, a partir de 1917, todos eles eram epiléticos, registrados na história como tais.
Também André Luiz fala dos quadros da psicopatologia e usa a palavra específica de psiconeuróticos. Psiconeurose ou neurose propriamente, o dicionário médico registra que é um distúrbio emocional devido a conflitos não resolvidos, tendo na ansiedade o seu principal sintoma. Não envolve grave distorção da realidade externa ou desorganização da personalidade. Isso é interessante, porque não quer dizer que o indivíduo que é portador de uma psiconeurose seja um doente mental grave, não. Ele não está demenciado, ele não está esquizofrênico, ele não está com a mente profundamente alterada. Mas ele sofre conflitos muito profundos, não resolvidos, problemas emocionais graves, uma ansiedade extrema, mas sem que haja uma desorganização da sua personalidade. E aí André Luiz diz, defrontamos também nessas relações simbióticas casos de psiconeuróticos, com diagnóstico extremamente difícil entregues aos mais obscuros quadros mentais, sem se arrojarem à loucura completa. Então, quando ele diz, sem se arrojarem à loucura completa, vocês comparem com a frase aqui de cima, né, que não envolve desorganização da personalidade, isso não envolve uma loucura, um caso mais grave. Então, tem um paralelismo interessante no que fala André Luiz com as definições dos dicionários médicos. Os pintores, inúmeros, desde antes da Idade Média, muitos pintores, e depois na fase renascentista, e agora mais modernamente, os movimentos de pintores a partir do século XIX e XX, registram muitas vezes situações de psiconeurose, de ansiedade, de uma forma muito intensa. Né? Tem até um quadro muito famoso, que agora não me lembro o autor, chama O Grito, né? Que a pessoa sendo vista no quadro dá a impressão de uma pessoa que está em extrema ansiedade, está num desespero total, nessa situação de psiconeurose, pela expressão facial, né, da criatura que emite aquele grito de desabafo ou de sofrimento que a criatura tem. E aí nós notamos situações mais ligadas à depressão e à ansiedade que os pintores registram. Tais entidades, continua André Luiz falando, permanecem por longo tempo entrosadas aos seus hospedeiros, que exploram muitas vezes com a melhor intenção. Isso é interessante, que a gente sempre está pensando que a obsessão está presente. Às vezes não é uma obsessão, às vezes é uma relação simbiótica entre aquelas duas criaturas, porque elas se merecem mutuamente umas às outras. Por isso que não se afasta ninguém, de repente, num processo terapêutico dessa natureza, que ambos têm que ser esclarecidos para que um afastamento consciente possa acontecer bilateral, sem que haja prejuízo orgânico, fisiológico, ou de fluidos vitais que a criatura venha a ter, para que não se faça uma separação agressiva e violenta entre aquelas criaturas. Por quê? Porque às vezes não há uma intenção ruim naquela aproximação. Pelo contrário, quem está presente às vezes está bem intencionado, porque lida bem com a criatura, tem relações do passado com a criatura, tem afinidade com a criatura, mas simplesmente não quer abandoná-la. Quantas vezes, em reuniões mediúnicas de desobsessão, nas quais nós temos a oportunidade de trabalhar durante muitos anos, às vezes uma entidade vem para ser esclarecida, porque desencarnou, está preso lá a sua esposa ou seu filho, está criando uma situação constrangedora para aquela pessoa, a pessoa não sabe que está com aquela entidade presente, familiar, e aquela entidade não aceita de forma nenhuma afastar-se daquele ambiente, porque ela gosta daquela criatura, ela quer ficar junto da criatura, tenta influenciá-la de alguma forma, mas ela não ouve, claro. Então, isso cria essa situação de dificuldade que precisa ser devidamente esclarecida e o afastamento ocorrer com tranquilidade, com serenidade, sem nada brusco, sem nada agressivo na separação. Isso que é importante, a mediunidade equilibrada com Jesus, para que os trabalhos sejam feitos dentro de um clima de paz, tranquilidade. O espírito, então, subjuga o campo mental do encarnado e impõe ao centro coronário a substância de seus próprios pensamentos, que a vítima passa, então, a acolher como se fossem os seus próprios. Nós sabemos
que o pensamento, como um fluido mental, verte do diencéfalo, que é onde está localizado o centro coronário. E esse pensamento ele se espalha por todo o sistema nervoso. Mas ele é oriundo da mente, para depois passar pelo perispírito ao sistema nervoso. Mas ali naquele ponto do diencéfalo, que é uma parte importante do cérebro, a parte profunda do cérebro, conforme nós vamos mostrar, ali naquela junção é que o espírito, como se fosse subjugar o centro coronário e interfere na substância dos próprios pensamentos da criatura. E a criatura começa a pensar, a entender que determinados pensamentos talvez fossem dela, mas não são dela, são sugestões da entidade, uma sutileza muito grande, difícil de ser interpretada. Mantém-se dessa forma em simbiose, porém estacionários. Estacionários no tempo, até que as leis da vida, impondo dor e dificuldades àquela criatura, levam às alterações necessárias ao progresso, né, do espírito, seja talvez por algumas encarnações, libertando-se de compromissos mais graves. Então, essa questão do pensamento da criatura ser envolvido pelo pensamento da outra criatura, isso é de uma sutileza muito grande, porque uma coisa importante na nossa vida é a gente olhar muito para dentro de nós próprios, fazermos meditação e uma autoanálise pessoal, quando nós estamos diante de situações difíceis da vida, para que a gente não aceite, não abra sintonia para que pensamentos negativos venham a nos atingir no sentido de nos direcionarmos para uma conduta indevida, inabitual para aquela criatura que está passando por aquele problema. Certo? Pode ser um problema grave, ele quer resolver da melhor forma, mas começam a aparecer na sua mente pensamentos negativos, fazendo com que ele, ou sugerindo que ele tome um caminho mais drástico, para que ele tome uma decisão que possa agredir pessoas. Se ele começar a perceber isso, ele tem que entender que aquilo ali não é dele, que alguém está influenciando ele negativamente para que ele tome uma decisão imprópria da qual futuramente ele vai se arrepender. Então, essa seleção dos estados de pensamento é uma seleção muito sutil, que a gente tem que, na hora, pensar, não vou entrar nesse caminho, não vou entrar nessa sintonia, não vou tomar essa atitude contra o fulano. Então, ele se protege e o irmão que estiver influenciando-o negativamente começa a entender que ele não tem campo para isso. Ele não está conseguindo uma abertura na mente daquela criatura, então muitas vezes se afasta por entender que os seus esforços seriam inúteis. Daí o centro coronário, numa localização profunda no cérebro, né, composto aqui principalmente do tálamo, do epitálamo, do hipotálamo. No epitálamo fica a glândula pineal, que tem uma importância muito grande para a mediunidade. E se nós vermos de lado o sistema nervoso, nós vamos observar a localização central do centro coronário na região do diencéfalo, que é uma parte importantíssima do cérebro, porque tem muitos controles automáticos que são regidos, né, por esta região. E agora, chegando no item 7º, ele fala de outros processos simbióticos, falando da entidade que se prende aos seus semelhantes por egoísmo. Se essa entidade for mais inteligente que o hospedeiro, do que aquele encarnado que a hospeda, né, ela vai inspirar-lhe uma atividade progressiva, uma atividade relacionada a progresso, se ela for mais inteligente. E até pode produzir benefícios no meio no qual ela está vivendo. Digamos que alguém que desencarna, mas que tem uma importância muito grande para a família, mas que ainda não compreendeu que pode ter uma liberdade maior no mundo espiritual para viver em determinados outros setores do mundo espiritual, prefere ficar agregado, e nesse ato de agregar, ele pode até continuar um certo trabalho de liderança com aquela família, induzindo essa família a aspectos positivos, ou seja, levar a uma situação de progresso. Embora não seja usual, mas pode acontecer. Mas há situações infelizes, conforme André Luiz fala, entidade com muito ódio e perversidade no coração ainda, pode inocular fluidos letais nas suas vítimas. Fluidos letais, vejam bem a importância da expressão.
e leva essa criatura a condições patológicas ou mesmo uma lenta evolução para o êxito letal, ou seja, para a desencarnação, que é exatamente o que vinha acontecendo com a Margarida, caso não tivesse ocorrido uma intervenção espiritual superior em benefício dela, né? Então, quadros de influenciação patológica, conforme nós estamos vendo, de entidades que se aproximam de irmãos nossos, que estão ainda ligados ao alcoolismo, ao uso de drogas, e estão permanentemente incentivando essas criaturas a entrarem naquele abuso, a continuarem com aquele abuso, porque elas necessitam também de aspirar essas condições vitais da criatura. E aí muitas vezes tem entidades do bem próximas ali, procurando ajudar, mas às vezes é difícil, porque aquela criatura que está sendo prejudicada, ela não dá abertura para que haja uma influenciação mental positiva, e os quadros evoluem para situações graves, muitas vezes com desencarnação, com a desestruturação familiar total, em que tudo passa a faltar na casa, o sofrimento aumenta muito, enquanto a pessoa responsável pela família se afasta do trabalho e se entrega aos vícios, né? E até situações muito mais graves, de obsessões sérias, que vêm de longa data no passado, em que a entidade tem o poder de emitir fluidos extremamente prejudiciais, fluidos verdadeiramente letais, e que acabam por levar a criatura mais precocemente à desencarnação, para aí sim continuar no mundo espiritual o processo de envolvimento obsessivo com a criatura. Mas a simbiose espiritual, nos ensina André Luiz, ela é de muita antiguidade. Ela vem de longas e remotas eras do passado. A associação entre as criaturas, algumas associações, né, prejudiciais. E há processos variados de fenômenos mediúnicos que envolvem essas situações, espíritos que se aglutinam entre aqueles que ficaram vivos aqui na Terra, absorvendo-lhes parcialmente a vitalidade. E André Luiz tem o cuidado de usar esse advérbio, né, parcialmente, porque não pode ser uma absorção total da vitalidade, senão levaria a criatura à desencarnação. Ele nem quer, ele quer absorver parcialmente mesmo, para poder continuar por longo prazo, tendo o acesso àquela vitalidade que lhe faz falta. E isso vem de longa data, conforme André Luiz ensina, porque muitas manifestações entre povos primitivos, como está relatado neste livro deste pesquisador, Colin Henry Wilson, que desencarnou agora há pouco tempo, ele publicou um livro chamado Poderes Misteriosos. Esse livro é dividido em duas partes, conforme nós vamos mostrar para vocês na outra parte. Daí ele fala, por exemplo, que nos montes rurais da Rússia, entre os povos primitivos chamados Tungos, um explorador em 1705 viu um feiticeiro da tribo vestido daquela maneira, né, com pele de animal e chifres na cabeça, etc., usando um recurso de percussão, um tambor, né? Ele é visto como sacerdote, curandeiro e feiticeiro da sua tribo. Um feiticeiro de tribo africana, né, está se preparando para um cerimonial muito especial, e ele, vestido com trajes especialíssimos, trajes característicos, ele tem uma máscara cerimonial toda produzida, mas de tal forma que não aparece o rosto dele, né? Isso está também nesse livro que nós nos referimos, que é uma segunda parte, falando sobre espíritos e o mundo espiritual, do livro, também isso é interessante. E o próprio livro também aborda lendas religiosas e superstições do passado, relata, conforme a lenda diz, né, preces de São Pedro, né, expulsaram demônios que sustentavam o mago Simão no ar. Isso diante de uma observação de imperador romano, vendo que o mago perdeu a posição de levitação e caiu sobre o solo enquanto o apóstolo orava. Isso aí, a lenda diz isso, não está comprovado, evidentemente, por informações espirituais. Mas, de qualquer forma, faz parte das superstições mesmo, até que as preces tinham um poder forte para livrar as pessoas de determinados males, né? E muito interessante aqui, existiu na Europa, na transição da Idade Média para a Idade Moderna,
um grande estudioso do chamado ocultismo, né, dos poderes do mundo espiritual, chamado Cornelius Agrippa, que nasceu em Colônia, na Alemanha. Nasceu em 1486, já no início da Idade Moderna. Ele era um grande mágico, que foi autor de um livro de filosofia e ocultismo muito famoso. O livro intitulado era Filosofia do Ocultismo, né, o livro. Esse livro é muito famoso e visto pelos magos antigos, tinha muitos ensinamentos lá de truques, de magias, de poções, etc. Então, conta a lenda que ele, ao chegar no seu escritório, ele deparou-se com um aprendiz dele, de magia, que teria supostamente sido estrangulado pelo demônio, o demônio ali presente, e esse indivíduo estava ali já totalmente arroxeado, né, cianótico, né, como se diz em medicina, arroxeado, e ele estava já morto, coração parado, estava morto ali. Então consta a lenda, como o Fausto de Goethe, que teria feito um trato com o demônio, Mefistófeles, né, que esse mago fez um trato com esse demônio, porque seria muito ruim para ele, para a reputação dele, que ele tivesse que chamar a polícia para tirar um corpo, um aluno morto do seu escritório, né, onde ele ensinava as práticas de magia. Como queria justificar a morte daquela pessoa, de seu estudante? E que então o demônio teria permitido que esse indivíduo voltasse à vida e caminhasse até a praça principal da cidade. E lá caísse de novo, já aí caísse definitivamente morto. Tá bom, ele levantou, foi para a praça da cidade, caiu morto. A polícia veio, mas mesmo assim acabou prendendo o mago, porque as marcas de estrangulamento do demônio ficaram no pescoço do rapaz. Então incriminaram as marcas de estrangulamento, porque o demônio era invisível aos olhos da polícia. Então são lendas interessantes e antigas que, né, servem para até mesmo por curiosidade cultural para a gente, né? E também questões de aparições que eram muito frequentes. O livro dos médiuns registra isso com uma frequência enorme, a variedade de aparições, aparições visíveis, aparições até tangíveis, mas tem uma aparição específica que foi relatada neste livro, né, sobre poderes misteriosos, espíritos e o mundo espiritual, em que um pintor registrou num cemitério inglês uma aparição muito clara, muito evidente, de uma entidade, uma pessoa que tinha, né, desencarnado, e que os dois sacerdotes que foram visitar o cemitério, mais tarde à noite, se assustaram com a presença daquela aparição, e isso ficou registrado em quadro de pintor antigo da época. Pois bem, então, dirigindo-nos a novos caminhos, né, a simbiose espiritual, que vem de longas eras, ela persiste até que os próprios espíritos encarnados, pela força do trabalho, o estudo edificante e virtudes vividas, olha só, até que os próprios espíritos encarnados, através da força do trabalho, do estudo edificante, de virtudes vividas, são ensinamentos que valem para todos nós, né, ofereçam aos seus acompanhantes desencarnados material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem. Vejam que a gente que às vezes lida com obsessões através de reuniões mediúnicas, a gente percebe que tem que se investir muito na transformação do encarnado, na modificação moral daquela criatura, na dedicação que aquela criatura deve ter a uma terapia, mas também ele próprio sair de si para realizar um trabalho positivo em benefício de terceiros, né, que muitas vezes ele sai daquele quadro de depressão, aquele quadro profundo, que no fundo é uma obsessão. Por quê? Porque o obsessor descobre aos poucos que o obsidiado está fazendo um esforço tão grande na sua própria transformação, está lutando para se melhorar, está se dedicando a uma determinada instituição, está ajudando outras criaturas, que esse obsidiado começa a influenciar positivamente o obsessor e ajuda a transformar moralmente o próprio obsessor. Então, por isso que André Luiz disse aí, o encarnado é que, pelo seu esforço próprio, vai oferecer um material para amplas meditações aos desencarnados, para que esses desencarnados se habilitem, então, a quê? A necessária transformação para trilharem novos caminhos, com novos encargos,
no rumo de esferas mais elevadas. Então, dessa forma, a humanidade, mesmo conturbada como está, com o passar do tempo, o encarnado influenciando positivamente o desencarnado. E até vice-versa, ambos vamos caminhar em direções mais altas, porque precisamos passar por transformações necessárias, como a Terra está começando a passar agora, visando a trilhar novos caminhos, recebendo novas tarefas, novos encargos, para que finalmente possamos pretender ascender a planos mais elevados, de tal forma que pudéssemos alcançar essa escada, que seria, simbolizando aqui, a escada da renovação pessoal, da transformação interior da criatura, que permitiria que ela galgasse degraus mais elevados da evolução a planos superiores, transformando-se em trabalhador útil em benefício da própria humanidade. Então, era isso que nós tínhamos que trazer e agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado.